Sejam bem-vindos aqui a mais uma das nossas lives de aquecimento para o workshop Descomplicando Atendimento Infantil. Na live de hoje eu vou falar sobre o que é essencial para começar a atender uma criança, né? E precisa ter pós-graduação? Não precisa ter pós-graduação? Precisa ter especialização? Não precisa? Posso me posicionar como nutri materno infantil se eu não tenho pós? Se eu não tenho especialização? Vamos falar de tudo isso e mais um pouco, tá bom? Mas antes, gente, eu preciso, né, saber de uma coisa. Quero saber de uma coisa antes. Tô vendo que tá por aí. Érica, Isa, Ju, Heloíse, Gi... E como que é? Luana? Ou será que é Luana? Acho que é Luana. Luana Medeiros, Carneiro. Enfim, sejam todas muito bem-vindas. Vai contando pra mim aqui nos comentários. Vocês têm pós-graduação em nutrição materno-infantil? Coloca assim, sim ou não. Pra eu ter uma ideia, se você tem pós. Sim ou não? E vou aproveitar, né, enquanto o pessoal tá entrando aí, pra já ir relembrando todo mundo que a gente está há 5 dias, gente, 5 dias do workshop Descomplicando Atendimento Infantil. Então, na próxima segunda-feira, a aula 1 vai ao ar, né? Lá eu vou mostrar mais como que vocês podem fazer para ter adesão ao tratamento nutricional infantil, como é que vocês podem fazer, de fato, a nutrição acontecer na vida das famílias, certo? O link tá na nossa bio, depois é só vocês... irem lá quando acabar a live e se inscreverem, tá certo? E quem já tá inscrita, relembrar de uma coisa, entra nos grupos do WhatsApp, tá bom? Porque durante a semana de aulas eu vou mandar alguns materiais complementares, alguns áudios complementares lá no grupo do WhatsApp. Pode ficar tranquila que o grupo fica silenciado, então não tem bate-papo, tá bom? É só eu ou a minha equipe mandando mensagem por lá. Ó, vi que teve uma galera que falou, tenho pós-graduação sim, outra não. A Érica vai fazer colação de grau em março de 2022. Ai, tá chegando, hein? Eu lembro dessa fase tão gostosa, né? A gente fica, nossa, acaba logo isso daqui, que eu quero me formar, quero poder pegar meu CRN. Tá chegando. A Heloíse falou que não, Jéssica que sim. Enfim, temos algumas que têm pós e algumas que não têm pós-graduação em nutrição materno-infantil. E aí a pergunta que não quer calar, né? É obrigatório, perceba a palavra, hein? Perceba, é obrigatório ter pós em nutrição materno-infantil para atender crianças? Vocês acham que é obrigatório? Coloca pra mim, sim ou não, obrigatório. E aí perceba, quando eu falo obrigatório, né? Quando eu falo obrigatório, significa eu não posso atender se eu não tiver pós em nutrição materno-infantil. Vocês acham que todo mundo que vai atender crianças é obrigado a fazer uma pós-graduação? Esse é o primeiro ponto, né, que eu quero trazer aqui pra live. Por quê? É uma perguntinha recorrente. E aí, não é obrigatório. Ah lá, a Nutri do Neném, adorei esse arroba, hein? Nutrindo Neném. A Nutri do Neném falou que não, a Jana falou que não, Simone que não, enfim, galera colocando aí que não. Teve um acho que não e agora você pode ter certeza, não é obrigatório, tá bom? Então, o que é obrigatório para você, nutricionista, atender uma criança? O que é obrigatório? Você tem que ter se formado, né? Tem que ter colado grau, a não ser que você esteja fazendo estágio supervisionado, aí você tá atendendo as crianças, mas sob a supervisão de outro nutricionista, né? Mas para você atender como nutricionista, você tem que estar formada e com CRN ativo. Não basta só estar formada, pegar o seu certificado, né, e ponto. Seu CRN tem que estar ativo também. Então, você tem que ir lá pagar a taxa do CRN. Aliás, vocês já receberam, gente, a anuidade do CRN? Eu tava lá de boa, última semana do ano, recebi, acho que foi, não sei se foi um SMS ou um e-mail, falando da taxa do CRN. Aliás, tenho que pagar o CRN, que geralmente eu pago logo no começo do ano, pra não esquecer, né, e pagar depois só lá em junho. Enfim, já paga com desconto. Mas esse é o ponto, né? Precisa pagar lá o seu CRN, tá? Com o seu número de CRN ativo pra você poder fazer atendimento, tá bom? Então, isso é o obrigatório pra gente poder atuar como nutricionista. Vamos falar sobre se é interessante ou não fazer pós-graduação em nutrição materno-infantil? Mas antes, agora que já tá com um tantinho de gente aqui na live, quem sabe a dona ou o dono de quem me enviou isso aqui tá na live? Gente, eu tava quase pra entrar e aí tocou o interfone. Olha que coisa linda eu recebi. Olha, quem foi? Você está
aí, dona ou dono de quem me mandou esse presente. Olha que lindo, gente, esse girassol. Coisa mais rica, com uma rosa amarela. Veio com um bilhetinho, mas não veio assinado. Ó, sinta-se abraçado, você é muito especial. Mas não sei quem é. Senti o abraço, amei a flor, muito obrigada. Mas se você estiver aí, me conta. Me conta quem que mandou. Enfim, vocês viram, né, que eu enchi minha casa de flores esses dias. Então, acho que a pessoa mandou mais um, assim, pra deixar um pouquinho mais alegre o lado de cá. Brigadão. Se você estiver aí, depois você me conta. Vamos lá. Então, voltando aqui, né? O que eu preciso? Então, o que eu preciso, não. O obrigatório a gente já falou. Você ter o seu CRN ativo, né? E tá formado em nutrição. Tem algumas outras coisas obrigatórias também. Antes da gente falar se fazer pós-graduação é interessante ou não, vamos falar de outras coisas que são obrigatórias e que isso já é menos falado. E eu tenho certeza que é menos falado porque, olha só, me formei já faz anos, né? Eu não tive aula sobre isso. Eu tenho várias alunas que estão se formando agora, algumas que se formaram no final do ano, né? Por exemplo, agora no final de 2021, assim como alunas de outros anos nos nossos cursos que também não tiveram esse tipo de aula ou instrução. E tem algo que é obrigatório, que a gente pode ter problemas se a gente não faz no futuro, mas que muitas nutricionistas não fazem, e muitas não fazem por não saber o que precisam fazer. O que será que é isso, né? O que será que é isso que também é obrigatório quando a gente vai fazer atendimento? Qual que é o ponto, gente? Qualquer prestação de serviço, né? Ela precisa de regularização. Então, se eu vou trabalhar com seja lá o que for, né? Se eu vou fazer marmita, por exemplo, para outras pessoas, ou se eu vou fazer um atendimento de nutrição, então, independentemente do que é, eu preciso estar regularizada. Isso quer dizer, estar inscrita na minha cidade como um profissional liberal, ou um profissional autônomo, ou uma pessoa jurídica, né? Então, às vezes a gente vai pro lado de abrir o PF, né, que é como pessoa física, se regularizar como pessoa física. Às vezes a gente vai pro lado de se regularizar como pessoa jurídica. Tudo depende do seu momento, da sua situação, do que o seu contador geralmente orienta. Mas seja como for, a gente precisa dessa regularização e, inclusive, vai precisar depois recolher os impostos em cima, né, do serviço que a gente está prestando. E aí, o que a gente faz, geralmente, a gente sai da faculdade. Eu, pelo menos, eu lembro que quando eu me formei, lá em 2012, gente, ó, entregando o tempo de formada, hein? Quando eu me formei lá em 2012 na USP, eu lembro que logo no final da graduação, o CRN, ali da região, ele foi dar uma palestra para os alunos que estavam se formando, falando, né, sobre as obrigações que a gente tinha enquanto profissional, sobre os nossos direitos, os nossos deveres, o que era permitido, o que não era, e dando instruções de como se cadastrar no CRN. Mas ninguém falou que eu precisava, por exemplo, buscar, se eu fosse trabalhar como uma profissional autônoma, que eu precisava buscar a prefeitura da minha cidade para fazer um cadastro lá como uma profissional autônoma e poder, né, enfim, atuar de maneira regularizada. Eu não sabia disso. E beleza, a vida seguiu e eu não fiz esse cadastro, né? Eu fui saber um pouco depois, quando chegou a época de fazer o meu imposto de renda, que aí eu procurei um contador, e aí ele que me disse, ele que me informou que existia todo um trâmite de regularização, né? E enfim. Então, se você nunca ouviu sobre isso, se você tá ouvindo pela primeira vez aqui nessa live, que esse tema é chatinho, né, gente? Eu gosto de falar de como que a gente atua com criança, como que a gente faz para captar mais paciente, para se divulgar, né? E tudo mais. Enfim, mas é um tema que precisa ser falado, porque senão depois a gente pode ter problema. Então isso também é obrigatório se você vai trabalhar, né? Como aí uma profissional que não está contratada num outro lugar. Se você é contratada numa clínica, você vai ter a sua carteira assinada lá e ok, né? Aí a clínica tem outras responsabilidades. A Marcela tá perguntando, boa tarde, como que fica o atendimento online, por exemplo? Sou de Campinas, se eu atender uma pessoa lá da Bahia, para qual prefeitura devo pagar imposto? Tenho essa dúvida. Mas o que eu tenho visto, assim, de orientação, é que você vai ter o seu registro, né, o seu cadastro na sua prefeitura e vai atender esses outros lugares e vai emitir pela sua prefeitura, tá? Isso é muito comum em empresas, por exemplo, prestadoras de serviço, que elas prestam serviços em várias regiões. Então, sei lá, a empresa ela tá em São Paulo,
por exemplo. Então, ela tem um cadastro lá, ela paga as obrigações dela lá, mas ela também presta um serviço para uma empresa que é lá da, sei lá, Bahia, igual você, sabe? Ou que é uma empresa que é lá do Rio de Janeiro. Qual que é o ponto? O que a gente não teve ainda, que eu acredito que em algum momento aí vai ter algum tipo de regularização e a gente precisa acompanhar as cenas dos próximos capítulos, né? A gente ainda não tem uma posição do nosso CRN, inclusive, sobre essa parte de atendimento, porque antes a gente não poderia, né, fazer o atendimento, tipo, se o seu CRN é Campinas, é CRN 3. Então, você não poderia fazer o atendimento lá na Bahia se você não tivesse o cadastro no CRN da região da Bahia, que eu não sei que número que é. Tem alguém da Bahia aí? Qual que é o número do CRN de vocês? Não poderia fazer isso, né? E isso ficou tipo um looping, tá aberto aí. Em algum momento eu acredito que vai ter algum tipo de orientação que vai ser feita com relação a isso, tá? Mas nesse momento não tem nada, nem com relação ao recolhimento de impostos, nem com relação a ter mais de um CRN, né? Que é o CRN que a gente chama de CRN secundário, tá bom? A Arce falou CRN 5 lá na Bahia. Então, rola isso, tá? A gente precisa estar sempre, como que eu vou dizer, atenta para não estar descumprindo nenhuma regra, né? Descumprindo nada da legislação. Então, esses dois pontos são importantes, tá bom? Carol, beleza? Como é que eu faço para me regularizar? A melhor maneira que existe na face dessa terra para você fazer isso é você procurar a prefeitura da sua cidade, falar que você é nutricionista, que você quer entender qual que é o processo para você se cadastrar, né? O que é que você tem que pagar, porque você vai ter que pagar partes do processo. E por que eu falo que o melhor é procurar a sua prefeitura? Porque cada prefeitura é de um jeito. Tem prefeitura que tem pagamento por semestre, tem prefeitura que tem pagamento anual, né? Então, você entender isso, as taxas são diferentes conforme as prefeituras também, tem isso. E tem a outra parte que é você fazer o recolhimento em cima dos serviços que você presta. E aí isso a gente geralmente faz através do Carne-Leão, você precisa de uma ajuda com o teu contador, tá? Então, um contador é uma pessoa que a gente vai em algum momento precisar buscar. E se você tá começando, fica tranquila, porque às vezes, dependendo do quanto você fatura no ano, você nem recolhimento tem de algum valor ali que você precise pagar mesmo no final no seu imposto de renda. Então, depende do seu momento. Por isso que eu falo, o melhor, não é assim, ó, se a gente precisa, eu acredito nisso, né? Se a gente precisa de que uma criança coma melhor, quem que a gente orienta a procurar? O nutricionista, que trabalha com crianças, na verdade. É isso que a gente orienta. Se a gente precisa de ajuda com a parte burocrática, de legalização, né, e de pagamento de impostos, quem que a gente procura? Um contador. Mas esse é o caminho. Você ir até a sua prefeitura, se informar da parte de cadastro, ir até um contador, falar quanto que você está imaginando que você vai ganhar no ano, e ele vai te falar também o quanto provavelmente você vai pagar nesse ano. Certo? Sim? Então é isso. Ó, a Ana perguntou se eu preciso ter um CRN secundário se eu tô atendendo pessoas de outros estados. Se a gente trabalha em outros estados presencialmente, a gente precisa ter, né, essa orientação, que a gente tenha um CRN secundário. O que rolou? Com esse negócio do atendimento online, a gente tá atendendo gente de tudo quanto é lugar, mas com o nosso CRN local, né? Por isso que eu disse que em algum momento eu acho que vai existir uma orientação aí do sistema CFN, CRN com relação a isso, tá? A gente tem que acompanhar. Sim, então falamos que pós-graduação não é obrigatória, que você precisa ser CRN ativo, né? E você precisa estar registrada na sua região, atendendo e tudo mais. Depois disso, o que a gente precisa trazer aqui para falar sobre pós-graduação, né? Porque a pergunta fica, tá, Carol, se não é obrigatório, eu não tenho que fazer? Claro que não, você pode fazer, né? Não tem problema nenhum. O que eu acho que pega aí essa informação importante, que é necessário para você pensar sobre o lance da pós-graduação. É por que você quer fazer a pós. E aí eu vou falar isso porque conta da minha experiência com dezenas e dezenas de alunas, tanto satisfeitas quanto insatisfeitas com pós-graduação, tá bom? Então eu recebo várias alunas, né, na formação em coaching nutricional infantil. A gente inclusive já trocou figurinhas sobre isso no grupo, cada uma colocando a sua opinião. E qual que é o ponto? Eu percebo que muita gente, né, muitas nutricionistas, elas vão fazer a pós-graduação acreditando, primeiro, que é obrigatório para atender crianças. E aí, de repente, elas percebem que não é. Então, assim, o porquê elas foram fazer a pós já foi um porquê que não valeu, né? Porque não era obrigatório. A outra coisa,
às vezes elas vão fazer essa pós acreditando que elas vão sair de lá sabendo tudo sobre nutrição materno-infantil, conquistando total segurança para atender crianças. E o que eu vejo é que para muitas não funcionam assim. Porque imagina, nós estamos falando da graduação de nutrição, né? A faculdade. Na faculdade de nutrição você vê um leque imenso de coisas. Você estuda desde a parte, né, da nutrição clínica, da parte de nutrição Yuan, enfim, a gente estuda uma série de matérias, né? Não vou ficar listando aqui todas elas. Dentro da nutrição clínica existe um espacinho lá que é a nutrição materno-infantil. Eu, por exemplo, tive foram 2 semestres? Isso, foram 2 semestres mais os estágios de nutrição materno-infantil. Então existe um pedacinho lá da graduação que era para nutrição materno-infantil na parte clínica. Naturalmente, eu não vi tudo que existe sobre nutrição materno-infantil lá, não é verdade? E aí, quando a gente vai para pós-graduação de nutrição materno-infantil, né, ou uma especialização em nutrição materno-infantil, ou nutrição infantil, nutrição pediátrica, enfim, a gente tá pegando aquele pouquinho que a gente viu, abrindo o leque de novo e vamos ver tudo que tem sobre nutrição materno-infantil aqui. Só que não significa que a gente vai ver tudo com um super aprofundamento. É mais aprofundado do que na graduação, com toda certeza, mas ainda é abrangente, porque a pós, ela tem que passar lá pelo conteúdo de tudo que pega a nutrição materno-infantil. Então, às vezes você tem um final de semana, por exemplo, que é a matéria sobre bebês. Em um final de semana, você não vai aprender tudo sobre bebês, entendeu? Não vai. Do mesmo jeito que em um final de semana você não vai aprender tudo sobre seletividade, dificuldade alimentar. Então a gente precisa saber disso. Que lá a gente vai ter mais conhecimento técnico-científico, né? Esse conhecimento ele é muito bom, ele nos ajuda, mas eu vou ter que continuar me aprofundando. Esse é um ponto. Então o que eu vejo é que às vezes a Nutri ela decide fazer a pós porque ela quer, né, se aprofundar num determinado assunto, numa determinada matéria, e ela não se aprofunda. E aí ela continua ainda com essa insegurança naquela matéria. E eu quero te dizer que, ao meu ver, eu já sofri com isso, sabe, gente? Eu já sofri assim, poxa vida, nossa, eu preciso aprender mais sobre determinado assunto, não tá suficiente. Aí às vezes vem um caso desafiador, né? Você acha que você já sabe tudo sobre aquele assunto, vem um caso desafiador e o que você sabe não se encaixa pra fechar aquele caso. Aí você fala, nossa, eu preciso procurar mais pra conseguir, né, resolver esse caso aqui e tudo mais. E aí o que eu quero dizer é, a gente precisa, sabe, se liberar assim desse fardo de achar que a gente vai saber tudo, porque a gente não vai. E a gente precisa lembrar também que a nutrição é uma ciência muito nova, né? É uma ciência que se renova muito, muitas pesquisas saindo, muita novidade chegando. Então, você vai precisar continuar estudando constantemente. Essa é a verdade. Constantemente se atualizando. E a pós-graduação é uma das maneiras de se especializar, tá? É uma das maneiras de estudar. A gente tem a pós para fazer isso, a gente tem especialização para poder estudar, a gente tem cursos livres para poder estudar, sejam esses cursos presenciais ou sejam esses cursos online. A gente tem palestras, a gente tem workshop, a gente vai ter workshop agora, né, que vai rolar gratuito semana que vem, Descomplicando Atendimento Infantil, lá eu vou falar sobre adesão, você vai estudar mais sobre isso lá, né, vai tirar insights para levar para a tua prática. A gente tem leituras de livros, leituras de artigos científicos. Então, as formas de estudar são diversas. E aí eu acho interessante você conhecer como é que você aprende melhor. Esse é um ponto. Outro ponto, né, que é importante dizer é que às vezes a gente vai fazer uma pós porque a gente quer o título. Então, sou pós-graduada. Então, tudo bem. Agora, na maior parte dos casos, para os pais, pouco importa se você é pós-graduado ou não. Na maior parte dos casos, você não vai receber essa pergunta. Você fez pós-graduação em nutrição materno-infantil? Pode ser que tenha um ou outro até que pergunte, mas na real, né, o que os pais querem entender é se você pode ajudar ou não. Então, não é o título que te traz pacientes. Esse é um outro erro também. Eu já vi Nutri que foi fazer pós-graduação porque, eu vou fazer a pós, eu vou conseguir mais pacientes e não conseguiu.
Porque pacientes a gente consegue por outros motivos, né? A gente consegue fazendo uma boa captação, uma boa divulgação, fazendo um atendimento que gera resultados, porque aí esses pacientes trazem novos pacientes, fazendo uma boa rede com parceiros. Então, qual é o motivo pelo qual você quer fazer a pós? Perceba, a pós não é uma coisa ruim ou uma coisa boa, né? Ela, na verdade, é um curso onde você vai aprender mais sobre nutrição materno-infantil. E o ponto é, o que você quer com ela? Assim como, o que você quer estando aqui nessa live? O que você quer lendo um livro? O que é que você quer participando de um workshop? Qual é o nosso objetivo com o que a gente está fazendo, onde a gente está investindo dinheiro e tempo? Esses são pontos importantes da gente pensar. Então eu vejo que aquelas nutris que foram fazer a pós pensando, meu conteúdo técnico, né, na parte de nutrição materno-infantil durante a graduação, ela não foi tão legal, eu tô precisando me aprofundar mais, né? Eu funciono melhor aprendendo com um professor ensinando sobre isso do que lendo artigos, lendo os manuais. Então, elas foram e para elas fez sentido. Agora, quem foi com o objetivo errado, não fez sentido, tá? Lembrando que, como eu disse, não é uma obrigação. A gente teve uma resolução nova que saiu, eu ainda não decorei o número da resolução e eu não escrevi ela aqui. Mas a resolução nova com várias especializações, né? Antes a gente não podia nem falar que nós éramos nutricionistas materno-infantis, apesar de, em geral, usar esse termo, né? Muita gente usa nutricionista materno-infantil, seja essa pessoa pós-graduada ou não. Mas esse termo, né, de você pegar o nutricionista e adicionar o que a gente chama de sobrenome, quando que é que a gente pode pôr esse sobrenome? Quando a gente tem um título dado pela Asbram. Então, esse título dado pela Asbram, né, até pouco tempo não existia de nutrição materno-infantil. Na verdade, ainda não tem nem a prova. Mas a gente tinha 5 lá titulações e o que mais se encaixava perto pra gente era nutrição clínica. O que acontece? Agora saiu a nova resolução com várias especializações que foram destacadas, incluindo a nutrição materno-infantil. Só que não ficou ainda, não vai existir um tempo, né, para essa resolução ser colocada em prática, tudo acontecer. Então ainda não tem, por exemplo, prova das Asbram. Teve prova das Asbram, se eu não me engano, no final do ano e não teve para nutrição materno-infantil, para você pegar a titulação. E aí, eu volto a dizer, é um título, é para você poder usar aquele termo. Se você, né, é pós-graduada em nutrição materno-infantil, você pode escrever lá, nutricionista com pós-graduação em nutrição materno-infantil. Se você não é pós-graduado, mas trabalha com criança, você pode escrever nutricionista com foco em atendimento infantil ou nutricionista que atende crianças, né? Nutricionistas de bebês e crianças e adolescentes. Tá tudo bem, você pode definir e colocar qual é o público que você trabalha. Então, diferentemente da fitoterapia, que existe hoje, né, a obrigatoriedade de você ter o título, dependendo do que você vai prescrever ali na fitoterapia, a gente ainda não tem isso para nutrição materno-infantil. Então, sei lá, vai que esse vídeo fica salvo e aí vocês vão ver isso daqui em 2040 e de repente lá em 2040 as coisas mudaram. Hoje, 2021, a gente ainda não tem essa obrigação, tá? Então, você pode colocar nutrição materno-infantil, nutricionista com atendimento para bebês e crianças, nutricionista, né, que atende tal público, tá bom? E aí, vou fazer aqui, né, o meu papel professora. Com ou sem pós-graduação, não seja responsável em nenhum dos seus atendimentos. Com ou sem pós-graduação, né? A partir do momento que você vai atender uma criança, que você vai atender uma família, se debruce sobre o caso, entregue o seu melhor, né? Porque a gente está lidando com vida, isso seja de criança, seja de adulto ou de idoso, enfim, né? Mas principalmente de criança. Quando você for atender o caso, estude sobre ele, se informe sobre ele, né? Porque lembra lá que você fez um juramento também. Então, quando for atender, a sua obrigação, né, é entregar um melhor atendimento. A gente vai ter até uma aula aqui, uma das lives, que eu vou falar sobre o questionário pré-consulta, que é uma forma de você poder se preparar para entregar o melhor naquele atendimento, tá bom? Vai ser na semana que vem, se eu não me engano. Então, assim, não é obrigatório, é uma forma a mais de estudo, é uma forma a mais de você ter contato. Não é a única, tá bom? Quais são os pontos? Carol, tá, o que eu devo me perguntar se eu decidir fazer uma pós de repente? Quem são os professores? Eu quero aprender com esses professores? E assim, na verdade, na real, não só para uma pós,
propósito, eu me faço essa pergunta sempre, né? Eu me pergunto quando eu vou fazer um curso, quando eu vou ver uma palestra, quando eu vou ler um livro, eu quero aprender com essa pessoa que vai ensinar? Essa pessoa, ela tem uma prática para me trazer? Ou ela vai me trazer só aquilo que, de repente, se eu lesse um livro, eu aprenderia, né? Ela tem exemplos bons? É uma pessoa com quem eu me identifico, né? Que eu vou suportar ficar lá escutando ela por algumas horas e tudo mais? Então, essa é uma das primeiras perguntas que eu me faço. Quem é o corpo docente, né? Procurar sempre quem é o corpo docente, de seja lá o curso que eu vá fazer. Depois disso, outra pergunta importante. Pessoas que já fizeram esse curso, pessoas que já leram esse livro, pessoas que já fizeram essa pós-graduação, né? Pessoas que já participaram desse congresso. Então, seja o que você for estudar. Essas pessoas falam o que sobre esse curso, esse livro, esse congresso, essa pós? Entende? Porque aí você consegue ter uma ideia de se essas pessoas que passaram por aquela experiência, elas de fato, né, recomendam ou não recomendam. A gente aprender com a experiência do outro é muito legal, Tanto que a gente vai ter aqui, daqui a alguns dias, algumas alunas da formação em coaching nutricional infantil que vão ser convidadas para contar da experiência delas aí na jornada da nutrição infantil, para vocês poderem aprender mais com elas também. Então, se perguntar sobre os professores, se perguntar também sobre, né, as pessoas que participaram, o que elas acharam, pedir esse feedback. E o outro ponto importante é o porquê que eu tô decidindo fazer aquilo. Então, qual é o motivo pelo qual eu quero fazer. Isso daqui que eu tô me decidindo fazer, né, esse curso que eu tô escolhendo fazer, ele me ajuda para esse motivo que me fez procurá-lo. Então lembra, né? Se eu preciso de mais pacientes, esse curso me ajuda a ter mais pacientes? Essa seria a pergunta. Se eu estou procurando por isso, esse curso me ajuda com isso? Se eu estou procurando por ter mais adesão, esse curso me ajuda com isso, né? Se eu estou procurando por mais conhecimento técnico-científico, esse curso me ajuda com isso? Essa é sempre a pergunta. E qual é o resultado que eu quero na minha carreira? Qual é o próximo resultado que eu quero? Esse curso me ajuda a conquistar esse próximo resultado? Acho que são as perguntas essenciais que eu me faço sempre, para não me ver, às vezes, abarrotada de estudo. Você estuda, parece que não sabe de nada e não te adiantou em nada e você não foi pra frente, e você fica patinando, sabe? Tanto que, gente, eu conversei com muitas nutricionistas, me conta se foi o caso de vocês. Muitas nutris que ano passado, né, com o boom dos cursos online, eu falei que eu faço curso online pra Nutri desde 2018, ó, faz muito tempo, gente. E de lá pra cá, os cursos vêm crescendo. Acho que principalmente ali quando começou a pandemia, 2019 mais ou menos, né? Teve um aumento dos cursos online, porque enfim, a gente não tinha outra maneira de estudar, os professores fizeram essa migração. E acabou que entre 2019 e 2020, muita gente comprou um monte de curso que não viu, que tá lá meio que encostado, né? Que não assistiu. E aí o pessoal fala assim pra mim, mas eu preciso ver esses cursos antes de comprar um próximo. Ou eu comprei um monte de livro e eu preciso ler esses livros antes de comprar o próximo. Aí eu me pergunto, mas precisa mesmo? Precisa mesmo? Porque parece que a gente tem que usar aquilo, porque já que eu adquiri, né, eu tenho que fazer valer esse dinheiro. E eu acho que é um pouquinho o inverso, assim, as coisas, sabe? O ponto é, o que é que eu quero nesse momento? O que é que eu tô precisando nesse momento? A partir de eu ver o que eu tô precisando, né? Eu olho pro que eu tenho e falo, isso aqui me ajuda? Me ajuda, beleza, eu vou assistir. Não me ajuda? Vai ficar de canto, de repente. Eu lembro que o primeiro curso online que eu comprei, lá em 2016, 2017, uma coisa assim, era um curso sobre amamentação, né? E aí, eu acabei não vendo esse curso, eu não assisti, porque na época eu ia fazer, né, começar a fazer consultoria de amamentação. E acabou que passou um mês e pouco, eu não me identifiquei e eu decidi não continuar. Então, eu tinha que ver o curso se eu não ia mais fazer aquilo. Não fazia sentido, porque meu tempo é precioso, sabe? Meu tempo é raro. Meu tempo pode acabar assim, eu não sei. Então, eu uso o meu tempo, e eu acho que esse é um aprendizado legal pra vocês, eu uso o meu tempo pra ir em direção àquilo que eu quero.
Então não sinto o peso de, de repente tem, né, alguma coisa que eu não li, que eu não vi, que eu não estudei e eu preciso fazer isso. Na verdade, a pergunta é, o que eu preciso para ir para onde eu quero? E se, né, eu tô vendo que eu tô precisando de determinada coisa, eu vou procurar por estudar, por me capacitar, para conquistar aquela determinada coisa. Faz sentido? Tirei o peso de alguma de vocês? Me conta. Porque eu conversei com várias nutris nesses últimos tempos que ficaram nessa, sabe? E eu mesma, eu preciso contar aqui, não na área de nutrição, né? Porque eu estudo vários outros assuntos. Ano passado, eu comecei uma formação nova de coaching nutricional, eu comecei uma formação de programação neurolinguística, teve vários cursos de marketing, né, que eu comprei, porque, enfim, eu trabalho com as redes sociais e eu também ensino isso para as minhas alunas. Eu comprei alguns cursos de desenvolvimento pessoal e as coisas às vezes ficaram meio, né, bagunçadas. No meio disso tudo veio outros projetos que foram surgindo, umas parcerias novas que eu fui fazendo e eu não consegui ver tudo no mesmo planejamento. Então, para esse ano eu sentei, peguei o que eu não acabei, o que eu não vi, pensei o que eu quero para 2022, né? Então, do que eu quero, quais são os que eu de fato vou usar agora, que eu vou estudar agora. E tá tudo bem se alguns ficarem ali encostadinhos para um pouquinho para frente. Não tem problema. Inclusive, tem novos que estão na minha lista que eu vou buscar. Porque vão me ajudar a chegar mais perto de onde eu quero chegar. Certo? Beleza, né? Então, tudo isso para dizer que eu acredito que um estudo bem investido, ele é um estudo que te ajuda a ir mais perto de onde você quer. Portanto, onde você quer chegar, você vai ver, né? Eu dei uma primeira live que eu fiz aqui do Aquecimento Workshop Descomplicando Atendimento Infantil. O workshop começa segunda-feira que vem, dia 10, né? Vai ser entre os dias 10 e 17, 100% online e gratuito. Para você se inscrever, o link tá na bio. E eu tô fazendo essa série de lives de aquecimento. E a primeira live foi falando sobre metas. Então, o ponto é, olha pro teu ano, para 2022, pensa o que eu quero do meu ano. Quero ter mais pacientes, quantos mais, eu quero ter mais adesão, eu quero ser reconhecida, eu quero mais segurança, eu quero mais dinheiro, né? O que é que eu quero? E quais são os professores, quais são os cursos, quais são os livros, quais são as estratégias, quais são as técnicas que vão me ajudar com isso. E aí foca, né, em colocar os seus estudos no que vai ajudar você a chegar mais perto da tua meta. E cada uma tem uma meta aqui diferente, tá bem? Acho que esse é a melhor dica que eu posso dar, né? Falando sobre essa questão de pós, de cursos, de estudos, que é o que eu percebo que faz a grande diferença no final das contas. E aí, falando das obrigatoriedades, né, do nutricionista, certo, eu não tenho obrigação de ter pós, mas eu posso ter, assim como eu posso ter outras questões de estudo, lembrando que vários estudos vão sendo necessários conforme você vai avançando na carreira, até porque seus objetivos vão mudando, a gente vai se encontrar todo mundo de cabelo branquinho, né? Espero que demore, meu povo, eu ainda não pinto, né? Mas vai chegar o momento. Espero que demore. Mas em algum momento a gente vai se encontrar ou de cabelo branquinho ou de cabelo pintado, fazendo cursos por aí, indo em congressos e tudo mais. Então a gente precisa, né, sempre estar se capacitando. Por quê? A capacitação, conhecimento, é uma das coisas necessárias para você enquanto profissional, né? Sem isso, a gente podia, sei lá, a gente tá fazendo qualquer coisa, tá na praia essa hora, né? Porque sem o conhecimento técnico, sem o conhecimento científico, não tem como a gente atuar como nutri. Isso é o básico, né? Isso é nossa obrigação, Logo, a partir do momento que eu sei que essa é uma das minhas obrigações, quais são as outras? O que me leva mais perto do sucesso? O que me leva mais perto do reconhecimento? Se eu já estou dizendo para vocês que só isso aqui não basta. Tem uma aluna, que é a Natália, né? Ela já inclusive fez live comigo. A Nath, quando ela se inscreveu na formação em coaching nutricional infantil, para vocês terem ideia, ela estava finalizando o doutorado dela. Acho que ela até defendeu já o doutorado, se eu não me engano. E ela, inclusive, é professora de 2 pós-graduações. E aí, gente, eu lembro que a Nath não estava atendendo na época, né? Ela não fazia atendimento, ela estava fazendo o doutorado e dando as aulas. E aí ela foi começar a atender depois. E ela me contou, inclusive ela falou isso na live, né?
que ela só sentiu total segurança de voltar a partir para fazer os atendimentos depois da formação em coaching nutricional infantil. Então perceba, uma professora gente, ela é fera, assim, ela tem um conhecimento maravilhoso, né? Fazendo doutorado, então imagina, pesquisadora, né? Conhecimento alto, mas mesmo assim não ia pro atendimento. Percebe que não necessariamente é o conhecimento por si só que traz a segurança. Então, quais são as outras coisas que eu preciso? Porque eu preciso do conhecimento, ponto. Isso aqui não tá em discussão. Quais são as outras coisas? Dentro do coaching, a gente fala que existe algo que se chama CHA, né? O CHA é a sigla para conhecimento, habilidade e atitude. Então, a gente precisa ter o conhecimento, mas precisa ainda mais desenvolver a habilidade para colocar aquele conhecimento em prática. Então, eu posso saber, por exemplo, como fazer uma avaliação antropométrica de uma criança. Eu posso ver na aula como fazer a avaliação antropométrica. Mas, na hora que eu pegar a criança correndo para um lado e para o outro, na hora que eu coloco ela lá na parede, né, para começar a aferir a estatura dela, e aí ela não para de se mexer, a cabeça fica para um lado, para o outro, fica torta, levanta, sabe assim? Eu sei como ela tem que ficar paradinha, olhar reto para o horizonte, pezinhos juntos, né? Eu aprendi assim. Mas na hora que eu pego a tal da criança e ela não sossega o facho, como é que eu faço? Percebe que essa é uma habilidade que eu vou ganhar quando eu estiver atendendo? E talvez não vai ser no primeiro atendimento, pode ser que a primeira fica bonitinha lá. E a segunda também, de repente a terceira toca o terror. E aí, essa é uma habilidade que a gente ganha fazendo. Então, a habilidade é uma coisa que a gente vai conquistando fazendo. E aí, a Lia até falou, né? Tem que ter estratégias. Tem, eu até falo de uma estratégia pra isso, né? Coloca um papelzinho do outro lado da sala, dá um óculos pra ela e fala que ela tem que ficar paradinha vendo se ela enxerga. Essa é uma estratégia, por exemplo, e tudo mais. Mas você vai entender na tua prática, igual, por exemplo, você tá tendo aula comigo, eu te dou essa dica. Aí você vai, coloca essa dica em prática. Pra você, nossa, maravilhoso, vou fazer pra sempre assim. Às vezes na sua prática você tem uma outra ideia por conta do seu tipo de espaço. Então, a habilidade a gente ganha fazendo, tá? E lá no chá existem inclusive as porcentagens. Conhecimento é um tanto, 15%, mas habilidade eu preciso de mais. Por isso que aquela história de para cada 1 hora de estudo, 1-2 horas de prática, ela é muito real. Não adianta você ficar só estudando, você também precisa colocar em prática esse estudo, tá bem? Então, habilidade. E por fim, ação, né? Eu preciso treinando, mas percebe, eu também só desenvolvo habilidade se eu tô em ação. E a ação é o que vai representar o máximo dessa combinação de conhecimento, habilidade e atitude. 60% vai para a ação. Por quê? É com a ação que a gente consegue ir executando e melhorando, executando e melhorando, executando e melhorando e até percebendo para onde eu quero ir. Tive uma pergunta hoje na caixinha de perguntas que eu abri, né? Inclusive depois, se você tiver alguma pergunta, corre e deixa lá. E a pessoa falou assim, eu não sei se eu invisto em crianças ou em adolescentes, né? Com qual dos públicos eu fico, porque vai que de repente eu começo a falar para adolescentes e eu perco as crianças ou vice-versa. E eu falei, experimenta. A gente não sei exatamente qual é a tua realidade, experimenta os dois. E aí você vai aos poucos, conforme você estiver em ação, você vai percebendo, né? Tipo dirigir carro, gente. Você não sai dirigindo, você pode passar lá na autoescola e tudo mais, pegar tua carteira, mas você não sai fera dirigindo o carro, né? Você ainda vai precisar de alguém te acompanhando durante alguns dias enquanto você dirige, né? Você vai dar umas morridas no carro, levar umas buzinadas no trânsito. Eu lembro de várias que eu levei. Por quê? Porque vai ser a prática da ação que vai desenvolver a habilidade. Hoje eu já não penso pra dirigir, eu entro no carro e dirijo. Mas antes era, nossa, bota a primeira, reduz, freio, acelerador, embreagem, ih, morreu. Não é? Então, você também vai precisar disso, né, da tua prática no dia a dia ali de atendimentos, pra ir se tornando uma nutricionista melhor. Tá bom? Beleza, falei sobre a questão, então, da gente ir sempre adquirindo conhecimento, mas também ter bastante ação, né? E isso vai exigir você fazer uma boa divulgação para ter captação, você
desenvolver habilidade de vendas. Eu falo bastante da parte de vender os programas de atendimento, né? Os programas nutricionais para acompanhar as famílias. De você ter as ferramentas e técnicas para ter maior adesão ao tratamento e conseguir ajudar, de fato, aquela família a chegar lá onde eles desejam. Então, tem uma série de coisas que vão precisar ser trabalhadas, percebe? Não é só a gente estudar sobre nutrição, sobre dietoterapia e achar que tá tudo certo, que a gente saiu da faculdade, ou sei lá, resolveu fazer uma pós-graduação e saiu de lá e tá tudo resolvido. Não tá, tá bom? E daí que eu vejo que vem as grandes frustrações, né? Porque a gente idealiza que vai ser de um jeito e não vai bem daquele jeito, tá bem? Então, se eu, enfim, conseguir abrir um pouquinho o olho aí de vocês, eu acho que já faz sentido, né? E entender também, às vezes você quer experimentar. Eu vejo gente que já sai da graduação e às vezes na própria graduação já começa a fazer a pós em nutrição materna e infantil. E não que isso seja um problema, eu acho que para algumas pessoas isso é muito bom quando tá claro o motivo. Mas tem gente que não tem nem certeza, eu quero mesmo trabalhar com crianças. Se dá um tempo, se for o caso, para experimentar. Às vezes você percebe que dentro do que você tá fazendo, você gosta muito de trabalhar com crianças, né? Da oncologia, aí você vai fazer uma pós mais voltada para nutrição pediátrica com oncologia ou com aqueles professores mais sérios naquela área. Sabe assim? Você tem esse tempo, né? Eu acho que a gente tá num momento, eu falo isso muito pro meu marido, inclusive com meu sogro, direto e reto, a gente tem essas discussões. Há anos atrás, quando, sei lá, os meus pais não se formaram. Minha mãe, na verdade, se formou, mas ela se formou recentemente, né? Mas anos atrás, quando os pais do meu marido, por exemplo, se formaram, eles... qual que era a única maneira da gente ter acesso ao próximo nível de conhecimento que a graduação trazia? Era só se eu continuasse estudando numa pós-graduação, um MBA, né? Eu não tinha esse acesso à internet, eu não tinha acesso a livros. Tipo, livro a gente tinha aqui na biblioteca, porque livro era muito caro, não era tão acessível e tudo mais, né? Artigo eu não conseguia consultar no PubMed no meu celular igual eu consigo hoje. Eu tinha que ir lá nos registros da faculdade, né, buscar esses artigos. Então, existia uma época onde era necessário ir direto para a pós-graduação para você poder continuar estudando. Mas a gente está numa fase onde existem outras maneiras de se estudar. Então, a gente tem essa noção, né, de qual é o melhor caminho para mim. Não sei qual é o melhor ou o pior para você. Por isso que eu te trouxe aquelas perguntas, né, as perguntinhas ali poderosas para você pensar o que fazer, tá certo? O que mais que eu coloquei aqui pra gente falar? Uma outra coisa importante quando a gente vai fazer os atendimentos, né, que a gente vai começar a atender, que aí isso daqui eu trago como uma obrigação, é a gente saber mais sobre o nosso código de ética. Vejo muitas nutris enfiando pés pelas mãos, né, porque não sabem o que podem e o que não podem fazer, o que é dever, o que é direito, o que é vedado. Então, cuidado, né, pra não levar lá um puxão de orelha de CRN, porque você não tá fazendo, ou tá fazendo alguma coisa que não deveria, que tá ali no nosso código de ética. E aí, o que você precisa para começar a atender? Preciso ter consultório próprio? Preciso ter... O que eu preciso se eu vou para um atendimento online? O que eu preciso se eu vou atender em domicílio, né? Tudo isso a gente vai falar na live da noite, às 19h08. Eu vou fazer uma live falando mais sobre o consultório. Então, o que eu preciso para um consultório online? O que eu preciso para um consultório presencial? O que eu preciso para um atendimento domiciliar? Qual é a melhor opção, tá? Porque senão essa live vai ficar muito grande. Então, eu separei nesses dois temas. E o que eu quero trazer aqui sobre algumas coisas que, independentemente do momento, né, que você esteja, que são necessárias pro profissional, que é isso daqui eu também vejo como obrigatório, é que você desenvolva muita escutativa, tá? Essa é uma das técnicas de coaching que eu mais falo e mais trabalho, porque qual que é o ponto? Se eu não tenho a capacidade de escutar o que a família está falando, entender, ajudá-los a entender aquilo, inclusive, né, para colocar isso num plano de ação, para eles colocarem em prática, muito provavelmente eu vou ter pouco sucesso com aquela família. É a família que depois de 1, 2 atendimentos não volta mais, porque eles não veem avanço. Então, eu preciso desenvolver essa escutativa e a habilidade de fazer boas perguntas para entender mais sobre a história da família. Isso é necessário. Outra técnica de coaching, né, que a gente utiliza, o não julgamento. Eu
Eu não deveria julgar o que os pais fazem com as crianças, ainda que às vezes a gente queira, né, gente? Nossa, tem tanto dinheiro e vai gastar o dinheiro comprando, sei lá, chocolatado, petit suisse, salgadinho. Podia ter uma alimentação tão mais saudável, por que tá fazendo desse jeito? Já expliquei pra ela como tem que fazer. Mas a gente muitas vezes não conhece a história por trás, porque a gente não tem escutativa ou porque a gente não sabe fazer boas perguntas. Então, trabalhar o não julgamento, que é bem difícil, né? É desafiador a gente não olhar uma situação e julgar. Eu mesmo tive julgamento aí que vocês viram durante a semana, né? Sobre a minha decisão de estar aqui fazendo as lives e tudo mais. E o não julgamento é uma habilidade para ser desenvolvida, porque quando a gente vem mais neutra na história, a gente consegue ajudar melhor. Quando a gente tem uma visão mais de fora, a gente consegue ajudar melhor, tá bom? Cuidar de você. Porque o que eu penso, gente? Vocês assistem futebol? Quem aí assiste futebol? Quem o marido faz assistir futebol junto? Eu, graças ao bom Deus, meu marido não é tão ligado em futebol assim, ele assiste mais quando a gente vai lá pra casa do meu sogro, que o meu sogro gosta bastante, aí ele assiste com o pai dele. Mas aqui em casa ele quase não liga a TV pra ver futebol, a não ser que seja uma final de alguma coisa. Mas vamos lá, falando em final, né, a maior parte de nós, eu acredito, que pelo menos uma Copa do Mundo já viu. Vai, Copa do Mundo, mesmo sem gostar de futebol, a gente assiste, né, pra torcer lá pelo Brasil, ainda que o Brasil às vezes nos dê ali uma frustração, diríamos assim. E aí, vamos pensar inclusive nessa situação. Eu, às vezes, não consigo entender como é que pode, na Copa do Mundo, o treinador vai lá, né, e ele recruta os melhores jogadores. É isso, ele vai chamar os melhores jogadores para compor aquele time, né? Ele vai ver quem são os jogadores que estão jogando dentro do Brasil ou os jogadores brasileiros que jogam fora do Brasil, quem são os melhores para compor aquele time. Jogadores que ganham super bem, que treinam diariamente, que têm um super acompanhamento, né? Que às vezes até já ganharam como o melhor do mundo em algum momento. E aí eles pegam esses melhores jogadores e colocam esses melhores jogadores para jogar a Copa. O que a gente espera? Se lá temos os melhores jogadores, a gente vai ganhar a Copa, né, minha gente? E às vezes a gente não passa das quartas de final. Às vezes o time entra lá, um monte de jogador fera, e eles não dão conta de fazer um gol. Eles não dão conta de ajudar o goleiro a proteger ali, de levar gol. Aí você fala, como pode? Eu gosto dessa metáfora, né? Trabalhar com metáfora, inclusive, é uma técnica de coaching, quando a gente trabalha com outras histórias. Eu gosto muito dessa metáfora do futebol, de que não é só ter os melhores juntos, não é só ter os melhores jogando junto, mas eu preciso ter entrosamento. Eu preciso de ter tempo para eles treinarem juntos, para eles se entenderem, para eles se conhecerem. Por isso que eu também não acredito tanto nesse atendimento pontual, onde um único atendimento resolve tudo. Porque eu acho que a gente precisa de tempo para se entrosar com a família, para conhecer ela melhor. Que a gente precisa de tempo para entender as demandas, que a família precisa de tempo para assimilar o que a gente está dizendo e conseguir colocar em prática. Alguns times funcionam muito bem de saída já, mas se não tem esse entrosamento, se eu não uso parte do meu atendimento, né, para entrosar com a família, com os pais, com a criança, igual quando o treinador não usa o tempo, ele fala assim, não, eu tenho os melhores do mundo, junto todo mundo lá, bota em campo e pronto, acabou. Se ele não faz o treino, se ele não entrosa o time, é muito difícil de sair gol. Muito difícil. Então, pra gente é a mesma coisa. Se a gente não entrosa com a família, se a gente não gera conexão, né? E tem jeito de gerar conexão. Eu vou ensinar pra vocês como gerar conexão com a família lá no nosso workshop. Se a gente não gera conexão, se a gente não tira um tempo da consulta para fazer esse entrosamento, eu posso ser a melhor jogadora do mundo, eu posso ser a melhor nutri do mundo, eu posso ter PhD, se for o caso, mas eles vão embora e vão falar, tá, beleza, isso aqui não vai dar certo, não vou colocar em prática, pronto, acabou. E aí sabe pra onde vai todo o seu conhecimento? Pro ralo, né? Pro ralo. Aí vem aquela frustração de por que a família não voltou, onde foi que eu errei?
Então, uma das primeiras coisas que eu vejo obrigatórias quando a gente vai atender uma criança e sua família é abrir espaço para essa conexão, para esse entrosamento. E para eu abrir esse espaço, eu preciso entender que cada família é de um jeito, né? Eu preciso entender mais sobre crianças, sobre faixa etária, sobre temperamentos. As crianças não são iguais porque elas têm a mesma idade. Quando você começa a atender, né, você vai percebendo como as crianças são diferentes. Tem criança que chega, gente, e ela já, é sua brother, assim, né? Sua amiga, quer te mostrar tudo, quer falar sobre tudo. Tem criança que chega que falta se enfiar no meio da perna da mãe pra sumir. E aí você tem que ter jeitos diferentes com essas crianças. Com uma você tem que ir dando umas cortadinhas pra trazer o foco pra hora do atendimento. Com outra você vai ter que ter um tempo pra ela gerar a conexão com você e confiar em você. Então, inclusive entender sobre isso serve não só para o momento da sua consulta, mas para como o pai e a mãe vai lidar com essa criança em casa. Por isso que as orientações, que são padrões, né, elas não funcionam para todo mundo. Porque eu preciso entender sobre contexto. Quem é essa criança? Quem são esses pais? Quem é essa nutri? Entende? E aí, quando eu entendo quem é esse time que tá ali integrado, e eu conecto esse time, e todo mundo tem o mesmo objetivo, que é ganhar o jogo, que ali no caso é ajudar a criança com determinado objetivo, é ajudar a criança a comer melhor, é ajudar a criança a não ter um maior ganho de peso, é ajudar a criança a superar a alergia alimentar, é ajudar a criança a ter uma boa introdução alimentar, enfim. Quando todo mundo tem aquele objetivo e a gente tá entrosado, aí a gente consegue jogar junto. Claro, vai ter que ter técnica, vai ter que estratégia, vai ter que ter, né? O pessoal tem lá no futebol as jogadas deles, quem passa a bola pra quem é responsável por, né, defender, quem é responsável por atacar. Vai ter que ter isso. Então a gente vai ter que ir atrás de estratégias para conseguir fazer, né, um melhor atendimento e trazer técnica e estratégia para os pais poderem ajudar as suas crianças também e para suas crianças poderem ser ajudadas também. Mas, antes de tudo, conexão. Antes de tudo, aquela colinha importante. Tá bem? E eu ouvi pouco sobre essa cola, assim, durante a minha formação. Isso foi uma coisa que eu percebi com uma prática, né? De que eu tinha que tirar um tempo para fazer aquilo, que eu precisava me entregar parte do tempo para gerar essa conexão, que parece que a gente tá perdendo um tempo da consulta, mas na verdade a gente está ganhando tempo pro acompanhamento. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenha feito sentido para vocês. Na live da noite vamos falar sobre consultório online, consultório presencial, consultório não, atendimento domiciliar. E eu tinha visto uma perguntinha que passou aqui, enquanto eu volto nela. Eu vou aproveitar e lembrar que as inscrições para o workshop Descomplicando Atendimento Infantil estão abertas. O link está lá na nossa bio. É gratuito, 100% online, tá bom? E vocês vão amar, tenho certeza. Preparei com muito carinho para vocês. Uai, cadê a pergunta que eu tinha visto? Cálculos. Ah, essa daqui, ó. A Dada falou, ó. Qual o curso, especialização que uma pessoa que está começando do zero na área precisa fazer, né? Aí a Ana falou, boa pergunta. Era essa daqui que eu tinha visto. Olha só, foi a Dada Jax que perguntou. Olha que coisa, né? Do mesmo jeito que eu falo que para cada família a gente vai ter um caminho diferente, eu também acredito que cada nutricionista vai ter um caminho diferente. Eu não acredito que se eu pegar 10 nutricionistas, botar as 10 na minha frente, as 10 estão começando do zero na área, por exemplo, que elas vão pelo mesmo caminho. Porque eu não conheço as histórias delas. Para umas pode fazer mais sentido por um caminho, para outras outro caminho. Então a pergunta, na verdade, a se fazer, e lembra que eu falei na live de ontem, que a gente precisa buscar as melhores perguntas, né? Porque melhores perguntas nos geram melhores respostas. Então por isso que eu gosto tanto de trabalhar com coaching nutricional infantil, porque a gente fala das perguntas poderosas. E aí, dentro desse contexto, o ponto é, o que é que você precisa, Dada?
Eu não sei se é Dadá ou se é Jax, ou Dada Jax. O que é que você precisa? Ou você que tá aí ouvindo, né, a mim nesse momento, o que é que você precisa? Então tá, eu tô começando do zero, ok. O que eu mais preciso de ajuda nesse momento? Mais preciso de ajuda. E a partir disso, você busca cursos que te ajudem com isso. Entende? Porque a grande verdade, gente, é que do zero, nenhuma de nós tá começando. Ah, não, Carol, mas eu sou do zero mesmo. Mentira. Do zero mesmo, só tá começando o bebezinho que tá lá nascendo, né? Ele tá começando do zero. Uma tela total em branca chegando no mundo. Agora a gente já teve experiências com outras coisas, sabe? Você acha que, por exemplo, a minha experiência de ter dado aula de balé para crianças, de ter dado aula de inglês para crianças quando eu era adolescente, não fez alguma diferença depois, lá na frente para mim? Claro que fez. Então você pode ter experiências prévias que já te ajudaram com algumas outras coisas. Eu, por exemplo, trabalhava todo final de ano, não sei se eu já contei isso aqui, mas uma amiga da minha mãe, né, ela tem uma loja, uma Hering, lá perto da cidade que minha mãe mora, em Vinhedo. E todo final de ano eu trabalhava nessa Hering, né, eu voltava de férias da USP e eu ia trabalhar na Hering vendendo roupas. Então, de alguma maneira, aquilo me ajudou a ter uma habilidade de vendas. Apesar de eu nunca, até fazer a primeira venda, né, de uma consultoria de nutrição, apesar de até aquele momento eu nunca ter vendido uma consultoria de nutrição, eu já tinha algum conhecimento sobre vendas. Então, do zero mesmo, a gente nunca vai começar. Você sempre vai trazer alguma coisa aí, né, de conhecimento prévio que vai te ajudar. O que eu indico para quem vai começar a atender crianças? Eu acho que esse é o primeiro passo. São os manuais, né? Ler os manuais básicos de nutrição materna infantil. Então, eu posso até mandar nos grupos do WhatsApp, vou pedir para minha equipe mandar, eu vi que minha equipe tá aí. Vera, depois manda nos grupos do WhatsApp para mim os manuais da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Organização Mundial da Saúde, né? Porque esses materiais, eles são as nossas diretrizes iniciais. Então, você pode começar lendo esses materiais. Esse é um dos primeiros pontos. Outro ponto que pra mim, Carol, faz muito sentido, né? Qual é? Eu gosto de me aproximar de grupos onde tenham outras nutricionistas com quem eu possa compartilhar. Porque na hora que o negócio aperta, a gente costuma estar muito sozinha, né? Eu não tenho outras nutricionistas na família que trabalhem com o que eu trabalho. Eu tenho uma tia que é nutri, mas que ela não exerce a profissão. Eu tenho uma outra que é nutricionista, mas ela tem uma fábrica de massas. E assim, não tem ninguém que trabalha com nutrição materna infantil com quem eu possa discutir. Então, se aproximar de grupos que estejam passando o mesmo que você, que, né, estejam, enfim, na mesma jornada que você, faz muito sentido. A Monique colocou aqui, bem pro coaching. Essa também é uma possibilidade, gente. Dia 17 eu vou abrir inscrições para formação em coaching nutricional infantil. Tenho muitas nutris lá que começaram do zero, que estavam ou na transição de carreira ou que acabaram de se formar, do mesmo jeito que eu tenho nutri lá com 20, 33 anos de profissão. Porque o coaching te traz essa parte de melhorar a tua adesão ao tratamento. Isso é uma coisa que você vai precisar com a primeira criança que você for atender. Porque é muito desgastante a gente fazendo atendimentos que não vão pra frente, que não dão certo. Então, trazer essa parte do coaching é uma indicação que eu faço. Se você puder investir, fica aí o convite, você vai ser super bem-vinda. E eu vou mandar os manuais para você ir lendo por enquanto, né? Para todo mundo aí poder ler. A Monique perguntou, eu comprei o curso Brincar de Comer e me formo esse ano. Já compro de coach? Consigo conciliar? Consegue sim, Monique. Acho uma ótima escolha, na verdade, de você já fazer aí nesse finalzinho da graduação. Procura, depois me cobra. Eu tenho live com 2 alunas que fizeram isso que você está pensando em fazer. Elas estavam na graduação, se inscreveram na formação em coaching nutricional infantil. E aí, quando elas começaram, já foi muito, mas muito mais fácil, né? Do que para quem, de repente, estava ali sozinha. Até porque tem essa divisão, tem esse acompanhamento, depois você me pergunta. E mulherada, espero ter ajudado de alguma maneira. À noite a gente se vê às 19h08, vamos falar dessa parte de consultórios, né, que eu sei que é uma dúvida. Para onde que a gente vai? Consultório online, consultório presencial, domiciliar, o que precisa ter em cada lugar, quais são os custos com cada lugar, os prós, os contras, vamos falar disso tudo.
E nos vemos então mais tarde. Tchau, tchau!